são os novos cenários e oportunidades de negócios no Japão. A gente vai entender as tendências, as expectativas do setor no país. Para isso, a gente tem reunido aqui no palco um time muito especial, convidados importantes, especialistas no assunto. Vou convidar aqui, então, os nossos convidados para compor o nosso segundo painel do Summit de Gastronomia Japonesa. Eu chamo ao palco agora o CEO da Cervejaria Prius, vice-presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão e também diretor-presidente da Arém Brasil, Márcio Yuji Asanuma. Márcio, venha para o palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Já veio com a sua cerveja, né? Mas muito bom. Obrigada pela sua presença. Convido agora aqui para o nosso palco o empresário e presidente em exercício da rede Nikkei Brasil, Flávio Hideo Mikami. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito bom receber você aqui no nosso palco. Fique à vontade. Vou convidar agora também para compor aqui esse nosso segundo painel o coordenador-geral de projetos da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão no Brasil, Kohei Kawazuma. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. E nós temos a honra de receber aqui no palco a representante sênior da JICA, Reiko Kawamura. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-la aqui no nosso palco da Arena Talks. E agora, para fazer a mediação aqui desse segundo painel, eu chamo novamente ao palco o Marcelo Shiraishi. Marcelo, seja bem-vindo novamente. Deu tempo de tomar uma aguinha, descansar? Deu só para respirar, Fernanda. Obrigado. Eu de novo aqui, tá, gente? Com você, Marcelo. Obrigado, Fernanda. Bom, agora a gente tem esse novo bloco, Fernanda já falou, e a gente vai falar, como eu disse no finalzinho aqui, sobre Japão, né? E nada melhor do que a representante sênior da JICA, aqui, né, senhora Reiko Kawamura, para falar um pouquinho sobre a JICA. Kawamura-san, por favor, fala um pouquinho sobre a JICA. Acho que poucas pessoas, não, assim, não é todo mundo que conhece a JICA. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a agência. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes. Muito obrigada pelo convite a Marcelo-san e todos os participantes. Meu nome é Reiko Kawamura, sou representante sênior da JICA. JICA é uma agência de cooperação internacional do Japão. É uma agência de governo japonês implementando projetos de cooperação técnica e cooperação financeira para resolver problemas econômicos e sociais para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo da ONU, né? E este ano, a JICA comemoramos 75 anos da cooperação com o Brasil. Então, né, planejamos muitos eventos, intercâmbios e comitivas. E durante esses 65 anos, né, implementamos muitos projetos nas áreas diferentes. Por exemplo, nas áreas como saúde, áreas como a governança, preservação de meio ambiente, conservação, prevenção contra desastres naturais, como o Brasil enfrenta muitos desafios, né? Recentemente tem cheios no Rio Grande do Sul, desligamentos de terra, por exemplo. A gente tem vários projetos de capacitação profissional, né, para os brasileiros. Nos últimos anos, destacamos muito sobre a parceria público-privada. A gente tem projetos para utilizar tecnologia e conhecimento das empresas japonesas e trocar ideias com empresas brasileiras. Enviamos também, né, comitivas empresariais dos brasileiros ao Japão ou empresárias japonesas para o Brasil, para criar mais ideias e negócios.
Recentemente, a gente, né, enviou uma comitiva, inclusive, né, 3 participantes hoje. E também a gente, em mês de junho deste ano, durante o Festival do Japão em São Paulo, a gente organizou uma Expo Japão para mostrar, né, porque o Japão tem 47 províncias diferentes e cada província tem produtos, indústrias diferentes, que aqui, infelizmente, o Brasil não é conhecido, ainda não. Então, durante este festival, na Japan Expo, cada província mostrava, né, produtos e diferentes, inclusive alimentos, sake, etc, etc. Então, né, é isso, né? Gostaria de falar, né, sobre a JICA próxima vez. Muito obrigada. Obrigado, Kawamura-san. Eu sou testemunha, né, que no Festival do Japão, né, que é acho que é um dos maiores festivais que a gente tem, se não o maior, né, que a gente fez na Expo São Paulo, que é lá no Imigrantes, né, tinha uma área especificamente de produtos que vieram das províncias do Japão, né, e foi, acho que, uma primeira iniciativa que vai gerar muitos negócios, né, Sandra, inclusive, né, da Nordsea, é uma oportunidade de negócio muito interessante. Tivemos uma primeira edição esse ano, tenho certeza que nós vamos ter uma segunda edição e a gente já convida todo mundo para o ano que vem lá também, né? Queria agora falar assim, agora com o Kawazuma-san, Kohei Kawazuma, né, que é o coordenador geral de projetos do escritório da JICA aqui em São Paulo, né, e especificamente sobre essa viagem, né, que a Kawamura-san falou, né, a gente foi lá, né, os brasileiros foi atormentar, né, o Kawazuma-san, né, dessa viagem para Fukushima, né. Kawazuma-san, fala um pouco assim dessa viagem que a gente fez, como que a JICA enxergou esse projeto, fala um pouquinho para a gente. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Kawazuma da JICA, muito prazer. Sim, essa viagem para Fukushima é dentro do programa da JICA de subsídios para promover conhecimento sobre o Japão para todo mundo. E o objetivo da viagem para o Japão é para divulgar produtos do Japão, incluindo produto marítimo, e também propagar a segurança e confiabilidade do produto do Japão também. Sim. E por 8 dias estivemos visitando vários lugares em Fukushima, por exemplo, mercado de pescado, ou adegas de sake, e também empresa de agricultura que tem tecnologia de inteligência artificial. Sim. Ok. E depois conseguimos conhecer sobre a região de Fukushima. Tem muitos serviços que foram afetados pelo terremoto e também tsunami, né, no ano de 2011. E, porém, conseguimos ver já tem bastante recuperaram e também tem vários serviços na primeira qualidade. Por exemplo, restaurantes, hotéis e várias empresas. Sim. E para alguns povos em Brasil tem conhecimento um pouco sobre produtos do Japão, mas ainda tem vários produtos que não são conhecidos para aqui em Brasil, por exemplo, produtos de marítimo e também incluindo vieiras, por exemplo, né? Sim. E também produtos de agricultura. Sim. Obrigado. É isso. Obrigado, Kawazuma-san, né? Foi uma viagem intensa, né? Fomos em 10 pessoas, né? Durante 8, 9 dias lá. E, assim, dava para falar aqui a tarde inteira. Mas, assim, aí a gente trouxe, né? Duas pessoas da comitiva, né? Queria falar com o Flávio Hideo aqui, Mikami, que chegou hoje de Brasília, né? O convidado de Brasília. Flávio, que é empresário, presidente da REM, né, Brasil, Rede de Empreendedores Nikkeis. E
Flávio, Hideo, fala um pouquinho, né, dessa visão assim sua do que foi, né, a viagem, a gente como brasileiro, o que a gente enxergou nisso tudo. Conta um pouquinho pro pessoal dessa experiência, como que foi essa viagem aí. Primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigado, Shira, pelo convite. Eu posso falar assim, duas coisas que eu destaco muito nessa viagem são contrastes, né, entre o moderno e o tradicional, e também a resiliência das pessoas lá do Japão, especialmente de Fukushima, em restabelecer a cidade natal, em retomar a economia das suas cidades. Né, eu falo muito desse contraste porque a gente visitou, como o Correia falou, a gente visitou uma fazenda toda verticalizada, toda robotizada, 100% inteligência artificial. Então não tem nada de humano, tudo plantado com robôs, colhidos com robôs, então uma tecnologia assim super de ponta. Ao mesmo tempo que a gente visitou empresas de saquê com mais de 450 anos de existência. E uma história que me chamou muita atenção, que mostra um pouco disso, eles fizeram uma troca de todos os tonéis deles para metal em uma época, nesse processo de modernização. E perceberam que o tonel de madeira, no fim das contas, ele produzia um saquê de melhor qualidade. E a gente chegou lá, tinha 8 tonéis de metal ainda. Por que vocês não trocaram isso até agora? Não, a gente troca um por ano. A gente derruba uma árvore do nosso terreno. Com essa árvore, a gente constrói um tonel grande de saquê, um pequeno de saquê e uma casinha de abelha. Então, assim, você vê essa preocupação com a natureza, essa coisa, sabe? E aí você vê esse contraste muito grande. E tudo é muito interessante, né? Você vê essa beleza no moderno, você vê a beleza nessa questão do tempo, sabe? A sabedoria do tempo. E eu percebi também essa resiliência dos japoneses em querer reestruturar a cidade natal. E 2 exemplos que me chamaram muita atenção, né? Marcelo, até comentei com o Marcelo algumas vezes, da Saki e da Fumika. São 2 meninas que a gente encontrou lá em uma das fazendas em Fukushima, hoje com 23 e 24 anos, respectivamente, mas que na época do tsunami, em 2011, estavam com 10 e 11 anos. Então elas foram obrigadas a sair de Fukushima por conta da radiação. E a gente até não vê os problemas maiores, que não só do tsunami. Elas saíram da cidade natal, foram para outras cidades, sofreram com bullying, porque as outras crianças viam, nossa, aquela pessoa ali, aquela criança radioativa, tomem cuidado. Então sofreram esse bullying também. Então mais uma dificuldade que a gente vê nesse processo, sabe? Não tem só a dor do tsunami, tem essa coisa pós. E elas, depois de 11 anos, voltaram para Fukushima, jovens ainda, e falaram, a gente voltou para reconstruir a nossa cidade. Então, isso assim, são coisas que me encheram realmente, assim, fiquei emocionado até de conversar com elas, porque falei, cara, é isso, esse valor, essa valorização, sabe? Esse senso coletivo, eu acho que é algo que a gente tem muito a aprender, né? Então, assim, são 2 coisas que eu destaco muito nessa viagem, Marcelo. Obrigado, Flávio. E aí, o Jaspion-man, o Márcio, né? Márcio, depois você faz o merchan da cerveja, né? Mas fala aí a tua impressão aí, você também que visitou algumas empresas, você especificamente foi para algumas visitas específicas, né? Conta um pouquinho dessa impressão também, assim, junto com o Hideo falou, conta um pouquinho a sua impressão dessa viagem aí. Então, foi muito forte a questão de realmente perceber a disciplina que tem os japoneses, o país, o pensamento comunitário, que também, então isso fortaleceu o que a gente já admira tanto, e principalmente o pensamento a longo prazo, que é o que o Hideo comentou agora, que as empresas, elas têm planejamentos, elas são empresas muito antigas, empresas com 400, 500 anos, e eles têm planejamentos para 10, 20, 30, 40, 50 anos, que isso foi um grande aprendizado. Então, a gente fez essas visitas, o Hideo ele acabou já fortalecendo algumas ideias do que eu ia comentar, mas realmente é uma experiência que mostra também a qualidade de tudo que a gente viu lá, que a gente sempre falou aqui no Brasil, que o que vem do Japão, ele tem uma garantia já pronta. E isso realmente a gente vendo os processos, eles realmente existem. Eles são processos muito rígidos. Essa plantação de alface é uma colheita de 16 mil pés
por mês, com 6 pessoas trabalhando na fábrica inteira. Então isso é realmente uma otimização fantástica e surpreendente e admirável. Então acho que a gente só trouxe realmente muitos aprendizados, né? Isso aí, Márcio. Obrigado. Só queria fazer 2 comentários, né? Um que eu não vou lembrar a fábrica de saquê, mas assim, eles estavam completando acho que 417 anos e eles já estavam preparando o saquê da comemoração dos 500 anos. Né? Então não era para o filho, era para o neto dele. Já tá, meu neto comemora, eu já estou preparando o saquê. Então, que diferença, né? Assim, você já está preparando um saquê para daqui 70 e poucos anos que quem vai comemorar é seu neto. Né? É uma coisa impressionante, né? Realmente essa questão da longevidade, da quantidade de gerações que cada fábrica tem, né? É impressionante no Japão, né? Só para fechar esse módulo que a gente estava falando aqui, a gente foi nessa comitiva, nessa viagem, né, a convite do governo japonês, efetivamente para conhecer os produtos de Fukushima, né? Então foram, né, o Carlos Maçã vai falar um pouco mais, né, da seleção, mas queria dizer para vocês que todo mundo que está aqui, né, é um candidato em potencial para visitar o Japão, né? E por isso tem que ficar muito atento, né, com relação ao site da JICA. Inclusive, né, eu queria falar que antes de ser esse bolsista assim, né, agora da JICA, eu fui em 2022 para uma bolsa de omotenashi, né, que é hospitalidade japonesa, patrocinada pela JICA, pago tudo pela JICA, então eu acho que vocês devem ficar, todo mundo deve ficar atento, né, ao site da JICA e participar dessas oportunidades aí, tá bom? Kawamura-san, vamos falar um pouquinho mais da JICA, assim, a gente falou especificamente de uma missão empresarial, com objetivos, né, econômicos, tudo, mas assim, a JICA não é só isso, né? A JICA, inclusive, me parece ter um projeto para mulheres, alguma coisa assim, né, aqui, desenvolvido no Brasil, né, que é muito diferente daquilo que a gente espera de uma agência, do que a gente vê da agência. Poderia comentar um pouquinho mais desse projeto, Negashimasu? Sim, muito obrigada, Marcelo-san. Desde minha chegada ao Brasil, né, há 2 anos e meio atrás, eu comecei a destacar a importância de empoderar as mulheres brasileiras, né? Porque, na verdade, até minha chegada dentro do escritório da JICA Brasil, não tinha, né, diretora mulher. Mas eu sou a primeira diretora da JICA Brasil. Então, eu queria, né, mudar um pouco, né? Então, né, eu com minha equipe, né, comecei este programa para empoderar as mulheres, especialmente empreendedoras. Em março de 2022, a JICA organizou um simpósio para empoderar as mulheres, empreendedoras mulheres, né? Convidando mais ou menos 100 empreendedores, não só do Brasil, mas dos outros países, América Latina, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e México, né? E durante esse simpósio, né, convidamos alguns palestrantes, como, né, ONU Mulheres, uma empresária japonesa que se chama senhora Shiraki Natsuko. Ela é CEO da uma empresa que trata joias éticas. Joias éticas como para este joalheria usa somente pedras que são sustentáveis. Não usa, por exemplo, trabalha de crianças, né, que considera, né, como meio ambiente, etc, etc. E depois, recentemente, a JICA lançou outra iniciativa, Programa de Mentorias para as Empreendedoras Mulheres. A gente começou este programa em mês de setembro. Esse vai durar 3 meses. Escolhemos 10 empresárias mulheres, né? Que são novas ou ainda têm está em fase de desenvolvimento.
durante esse programa, 3 meses, né, oferecemos mentorias em grupo, mentorias individual e algumas aulas que precisam, né, essas empreendedoras, né, como ser líderes da empresa, né, como preparar as empresas, como planejar plano de negócio, etc, etc. E depois, em dezembro, no dia de 11 de dezembro, né, planejamos um evento de pitch das 10 empresárias mulheres no Japan House. E seria um grande evento para nós, convidamos todos para, né, acompanhar essas 10 empresárias mulheres. Ok, Kawamura-san, muito obrigado, né? Então, impressionante a quantidade de informações, né, que a JICA tem, quantidade de coisas que a JICA faz, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela ajuda todas as nações, né, no qual a JICA tem um escritório. Então, realmente, a gente fez questão hoje de trazer a JICA aqui para que todo mundo conhecesse, né, essa agência, né, e as oportunidades que ela pode trazer, inclusive de negócios aqui no Brasil. Né? Muito importante, parabéns pelo trabalho, Kawamura-san. Kawamura-san, vamos voltar um pouquinho mais agora aqui. Me fala um pouquinho assim, como que a gente foi selecionado, né? Por que você escolheu a gente aqui assim, né? Como que foi esse processo? Conta assim, o que a JICA estava pensando na hora de fazer esse processo seletivo aí dessa viagem para Fukushima? Sim, para demonstrar sobre conhecimento do Japão, queremos procuramos a boa pessoa que tem alto nível de conhecimento sobre o Japão, e também procuramos a boa pessoa que é líder dos grupos importantes para a sociedade, para divulgar informações, pode ser um bom influenciador. Sim. Primeiramente, escolhemos bons grupos importantes para a associação, para a sociedade, sim. E depois cada grupo escolher bom candidato confiável para a viagem para o Japão Fukushima, sim. E os resultados, os escolhidos são muito competentes. E bom exemplo é este bate-papo. Eles ainda depois de voltar para o Brasil, eles estão contribuindo para a nossa atividade também. Sim, e JICA tivemos várias palestras e seminários, e eles líderes, ainda contribuíram muito bem, sim, para, por exemplo, divulgar informações e também para conectar pessoas importantes para fazer alguma coisa nova. Sim, mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado, Kawamura-san. Eu acho que, bom, primeiro que foi uma honra, né, né, Márcio, a gente ter sido escolhido para esse programa, né, e, assim, de conhecer em loco, né, assim, a produção, um dos dias a gente ficou a 500 metros, 600 metros da usina de Fukushima, né, e você, assim, saber que está tudo sob, assim, obviamente, tem todos os cuidados, mas assim, que está tudo sob controle, que os processos estão sendo monitorados, que os produtos estão sendo consumidos na região, foi uma tranquilidade muito grande para a gente, né? Então, e aí eu acho, né, Hideo, que também a gente tem um processo, né, já que a gente viu, né, a gente precisa contar o que a gente viu, né? E aí, assim, eu vou fazer a pergunta já para os dois, respondam na sequência, né? O que você está fazendo, o que a gente pode fazer, o que você está construindo com essas informações que a gente teve, o que a gente viu lá no Japão, por favor. Acho que primeiro, como você falou, né, Marcelo, é divulgar. Realmente a JICA ela tem muitas oportunidades. Eu também, em 2007, fui para o Japão como bolsista da JICA, fiquei 4 meses lá, né, estudando sobre tecnologia. Então, para mim, eu falo que foi um game changing mesmo, mudança de mindset total. Né? Foi a primeira vez que eu tinha viajado, lá atrás eu era bem mais novo, 2007, né? Então, foi a primeira vez que eu viajei sozinho, então morei 4 meses sozinho, e foi uma experiência única, né? Por isso que quando a gente volta, eu acho que tem muito aquela coisa do omotenashi, né? Do cuidar bem, do servir bem. Pra gente, acho que é uma coisa natural de retribuir.
né? Tudo que a gente, essa oportunidade que nos foi dada de ir para o Japão, conhecer tantas coisas diferentes. Então acho que a gente já volta já com esse sentimento natural. Por isso que eu falo assim que realmente é uma oportunidade muito grande. E até você falou assim, agora a gente voltando para o Brasil, como a gente foi para uma missão em Fukushima, a gente da AREM Brasil, até para explicar um pouquinho da AREM Brasil, é a rede Nikkei, né, rede de empreendedorismo Nikkei. Hoje a gente tem abrangência no Brasil, a gente tem aqui nosso presidente da AREM São Paulo, a gente tem AREM Paraná, AREM Amazonas, AREM Rio de Janeiro. Provavelmente a gente vai começar agora no Pará também, no início do ano. Então a gente está em expansão, é uma rede de vários empresários Nikkeis. E a gente, nessa volta do Japão, a gente está... A JICA também tem um programa de subsídio, né, de frutos do mar lá do Japão, de produtos japoneses de forma geral. E a gente, da AREM, a gente está agora escrevendo um projeto, então em parceria com o pessoal da North Sea, né, para trazer as vieiras japonesas para poder divulgar essas vieiras, né, para os restaurantes aqui do Brasil. Então a gente vê que, como vocês falaram, tem essa barreira realmente tributária, de impostos. Então a gente que está em Brasília também, a gente está lá perto, a gente quer batalhar por isso, né, de conseguir fazer essa diferença, para a gente poder esses produtos se tornarem mais acessíveis. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Então a gente está agora escrevendo um projeto, né, com a JICA, desse subsídio, para poder trazer essas vieiras e mostrar para o público brasileiro um pouquinho desses produtos japoneses. Então a gente fala com muita segurança, essa foi até a nossa intenção de ir ao Japão, de atestar essa qualidade. Né? E lá você vê que é muito sério isso. O pessoal tem, mas teve a radiação. Cara, lá o japonês ele é muito preocupado com a segurança. Uma coisa que eu vi muito claro, a gente foi numa fábrica de nori, né? E a gente viu lá a validade do nori lá 1 ano. Ela falou, não, mas a validade de 1 ano, não. Esse nori eu poderia colocar a validade para 5 anos. Só que 1 ano é quando esse nori vai estar perfeito para consumo. Então o japonês ela tem essa preocupação natural. Então é um produto que vale muito, que tem validade muito maior, mas que eles se preocupam com a questão da qualidade. Então a validade ela fica já menor por isso. Então assim, a gente foi lá, a gente pôde atestar, pôde provar os produtos de Fukushima, né? E mais uma vez, eu reitero assim, essa força de vontade do pessoal lá de Fukushima em fazer a economia voltar de novo. Então acho que para a gente fica também essa missão de ajudar nesse propósito, de retomar a economia, de retomar essa importação de frutos do mar, que é muito importante para o Japão, né, de forma geral. Então é uma missão que a gente traz aqui como UREM Brasil, eu pessoalmente também como Hideo. Então assim, a ideia realmente é ajudar ao máximo nesse projeto, divulgar as bolsas da JICA também, que realmente, por isso que eu reforço mais uma vez, né, o pedido do Marcelo, entrem lá no site da JICA, entrem no site da AREM Brasil, que vocês vão ver todas essas possibilidades de bolsa, são várias, em várias áreas, de várias idades, né, aí ó, Marcelo, bem mais velho que eu, né, foi lá também. Não muito, não muito. Mas são várias possibilidades, então fica aí a recomendação para vocês. Márcio? Não, com certeza. Um ponto muito importante é essa barreira que existe cultural e linguística. E a gente como foi lá, vivenciou e já teve também, a gente está muito próximo, a gente comuniquei como líderes de associações Nikkeis, a gente, depois dessa visita, a gente passou a ser catalisador dessas negociações com as empresas Japão, Brasil, principalmente as empresas de Fukushima. Então, a gente voltou com esse sentimento de retribuição e, principalmente, sabendo também que existe essa dificuldade entre as negociações, que elas acabam... O japonês ele é muito cauteloso. Ele é muito cauteloso. Ele quer fazer algo que sempre dê muito certo. E aí essa negociação pode demorar um pouco mais. E a gente, com essa missão, voltando como praticamente embaixadores de algumas empresas, embaixadores de Fukushima aqui, representando, atestando, a gente também, além de indicar as empresas daqui para lá, indica as empresas daqui do Brasil, do Japão para o Brasil, indica também do Brasil para o Japão. Então isso é um grande diferencial, é o que a gente pode realmente agregar bastante. Hoje eu também tenho uma indústria de cerveja que atende mais de 1000 clientes, e para todos os clientes que a gente vai, a gente tenta também, quando tem oportunidade, falar sobre os produtos de Fukushima,
falar sobre essa viagem, falar sobre as oportunidades, falar sobre as vieiras, falar sobre uma experiência que a gente teve que foi algo fantástico, que é da região de Soma, que lá em Fukushima, que se chama Hamayaki. Hamayaki é um fogo de chão de marisco. Então, o que a gente conhece daquele fogo de chão gaúcho, de carne, lá existe um fogo de chão de marisco, que é uma experiência fantástica. E aí muita gente fala, mas por que você não abre? Eu falei, eu posso abrir também, eu vou abrir se der certo. Mas agora eu tenho outras empresas que eu estou tomando conta, mas todos os clientes que eu vejo, que eu converso, eu falo, procura saber o que é o Hamayaki. Vocês vão ver uma experiência fantástica que vocês podem oferecer aqui no Brasil, que não existe ainda. Então, a gente realmente virou embaixador de Fukushima, catalisador de negócios, e reitero também, mais uma vez, todos que tiverem oportunidade, entrem no site da JICA para ver as oportunidades que tem, se associarem para ver o que tem, se é restaurante japonês, a BGJ também. E se querem entender um pouco mais da cultura japonesa, se aprofundar mais, aprender a língua, Aliança Cultural Brasil-Japão, aí completando no mês que vem 68 anos, já formou mais de 50 mil alunos. Então, hoje eu sou vice-presidente e eu digo que estão todos, a gente está de portas abertas para quem quiser aprender o Nihongo, o japonês e as culturas de artes também. Isso aí, Márcio. Então, a gente vai para a última rodada aqui, em virtude do tempo. Kawamura-san, por favor, considerações finais, o que gostaria de falar, se tem alguma mensagem, negashimasu. Sim, já outros falaram, mas a JICA tem Instagram, né? JICA Brasil. Lá você tem todas as informações atualizadas e anúncios sobre os programas, intercâmbio, treinamento no Japão. Então, né, por favor, siga nosso site e Instagram. Obrigado. Obrigado, Kawamura-san. Kawazuma-san, por favor. Ok, mais ou menos, muito obrigado, Marcelo-san, pelo convite para Summit Gastronomia Japonesa. Sim, e também obrigado pelos líderes para participar e contribuir. Estão contribuindo para a JICA, para muitas atividades da JICA ainda. Sim. E obrigado pela audiência, pela participação. E a JICA, continuamente, queremos colaborar com o setor privado, com a parceria público-privada da JICA. Sim. E no futuro, esperamos continuar a colaborar com líderes na cada dos grupos e também líderes de empresários para conectar entre dois países, Brasil e Japão, não só trocar de conhecimento e produtos, e também bem como queremos conectar, colaborando com vocês entre dois países com confiança. Muito obrigado. Obrigado, Kawazuma-san. Hideo, por favor. Se me permite, posso contar uma historinha? Lógico. O Márcio falou de Soma, né? Eu sou muito de experiência. E em Soma a gente ficou num hotel onsen, né? Que é aquele tradicional banho japonês. E de manhã eu gosto de pescar, vi uma varinha ali no hotel. Falei, eu peguei a varinha, fui lá pescar, e tem a ponte lá. Enfim, tudo tranquilo, assim, sabe? Um cenário muito agradável. E aí a gente foi fazer as visitas, né? Visitamos. Na nossa volta, a proprietária do hotel, ela até pediu, né, permissão, posso mostrar um vídeo para vocês? E ela mostrou o vídeo do tsunami, naquele lugar onde eu estava pescando. Tsunami levando tudo embora, assim, sabe? Então, eu falo assim que a gente, quando vê daqui, né, a gente já fica chocado, mas estar lá, no lugar onde aconteceu, sabe? E eu estava ali, na minha inocência ali, pescando, tranquilo, e à noite a gente vendo aquele cenário realmente de destruição, sabe? Foi um negócio que impactou demais. Então eu falo que realmente a gente é muito privilegiado, né? Nós brasileiros somos muito privilegiados. Então realmente assim, a gente tem muitas coisas para melhorar, a gente tem muitas coisas para mudar. Infelizmente aqui a gente pensa de 4 em 4 anos, né? Diferente lá dos japoneses que pensam em 100, 200 anos. Então são coisas que a gente realmente, como brasileiros, como Nikkeis, a gente tem que
trazer para o Brasil, fazer essa diferença, sabe? Então, acho que estar dentro do problema, isso é muito importante. Por isso que a gente, né, estamos à frente de associações, né, Marcelo? O Márcio também, para tentar fazer a diferença. Então, a gente até convida outras pessoas também para fazerem parte, porque a gente tem muita transformação para fazer. Como eu falei, a gente é muito privilegiado. Então, usar esse privilégio para a gente trabalhar e fazer a diferença, com certeza a gente consegue chegar e alcançar muito mais coisas do que a gente tem hoje. Tá? Então fica meu recado final aí. Obrigado, Rideu. Achei que você ia contar que você tinha batido a testa lá no hotel. Rideu bateu a testa no hotel e falou, não vou tomar café da manhã. E todo mundo falou, nossa, foi sério mesmo, né? Então, mas Porque para minha altura aqui está um pouco desproporcional lá. Mas brincadeiras à parte, assim, essa dona do Ryokan, se me permitem complementar também, ela falou que, olha, quando tiver uma emergência, quando tiver uma situação no qual assim, muitas pessoas passam necessidade, faça a coisa direito, porque no futuro as pessoas vão saber o que você fez e o que você deixou de fazer, né? Então foi algo, e ela contou isso chorando, e ela também falou que hoje, até hoje, né, ela anda com a chave do carro no bolso, né? Porque, e o carro sempre abastecido, né? Porque na época foi uma coisa assim, muito, muito, muito forte. As imagens assim de vindo o tsunami e vendo a imagem do prédio que a gente estava, né, chegando ainda bem que lá, né, não foi tão forte, chegou somente até o primeiro andar, mas é impressionante, pessoas que perderam tudo, né, contando essas histórias. Então foi muito forte especialmente, né, a dona do Ryokan, né, lá. Márcio, fala aí também. Um ponto que eu na primeira pergunta eu não comentei, mas que eu acho que é muito pertinente, que me chamou muita atenção, é o apoio que o governo japonês ele dá para as empresas. Então, elas duram tanto tempo também por conta desse apoio, seja levando a gente para conhecer elas e seja para as empresas que têm passado por dificuldades. Então, essa empresa de Fukushima, de uma plantação de arroz, tem uma parte gigantesca de beneficiamento de grãos. E esse beneficiamento de grãos foi cedido pelo governo japonês. A fábrica também, a indústria de alface, que faz a colheita de 16 mil pés com 6 pessoas, essa tecnologia foi toda financiada também pelo governo japonês. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção e que eu acho que a gente sempre tem que refletir sobre como a gente tem que trabalhar em termos de governo e sociedade. E outro ponto que eu comentei agora, que era, a gente tem a barreira linguística e a gente tem a barreira cultural, mas isso não quer dizer que é difícil negociar com o Japão. Na verdade, eu acho que até pelo contrário, porque eu não tenho tanto tempo, minha empresa ela tem 9 anos, mas eu já tenho hoje negócios através dela. Eu tenho um lúpulo que eu importo do Japão para fazer a cerveja que a gente produz. A gente tem também a licença da Toei Company, que é a maior distribuidora e produtora de desenhos e séries japonesas, como Jaspion, como Dragon Ball e assim vai. E também, através da Aliança Cultural Brasil-Japão, a gente tem a importação de livros didáticos de lá, que é o Marugoto, que é uma técnica japonesa de ensinamento da língua japonesa. Então, não é difícil. Eu acho que a gente tem que dar os primeiros passos. A gente aqui tá para ajudar nessa negociação, fazer os contatos. Eu acho que é um recado importante. E já que eu falei da cerveja, eu só deixo aqui a Tokyo Foods ali, que é nosso distribuidor. Eles levaram aqui eles têm aqui logo atrás, aqui na Brasel. Fala da cerveja, pode falar da cerveja. Posso falar da cerveja? Não, a cerveja é uma cerveja que a gente produz. A gente tem uma série, todas elas têm uma temática japonesa. E umas falam sobre yokai, são 3 linhas. Também tem o mugicha, que é um chá tradicional japonês de cevada torrada, que a gente produz. Todos sempre ligados à cultura japonesa, né? Mas quem quiser provar, aqui atrás na Brasel, na Tokyo Foods, está disponível para degustação. A gente tem um cliente também aqui, um izakaya, um dos mais renomados, que é o Moide Sakaba. Está aqui com a gente também, assistindo. Mas lá não tem estoque porque eles bebem tudo. Lá, eles bebem tudo. Quando eu chego lá, já acabou.
mas está lá, então, pô, agradeço a todos a presença, agradeço a oportunidade, Marcelo, agradeço a presença, poder compartilhar o palco também, um Kawamura-san, Kawazuma-san, Hideo-san. Então, obrigado a todos aí. Imagina, eu que agradeço, Márcio. Então, para encerrar, na verdade, eu queria realmente agradecer de novo o Kawamura-san, Kawazuma-san, que são da JICA. Na verdade, assim, são pessoas, né, do primeiro escalão da JICA e fizeram questão de hoje estar aqui com a gente, estar presente com a gente, né? Tem uma agenda ultra apertada, né? E fizeram questão de estar aqui. Hideo veio de Brasília, chegou hoje, né? Ainda bem que aterrissou o avião, não choveu, né, Hideo? Então tá tranquilo. O Márcio também, eu sei que ele estava lá no almoço na Câmara de Comércio. Pessoas super ocupadas, mas que fizeram questão de estar aqui com a gente, né? Queria só comentar duas coisas antes da gente finalizar. É o seguinte, que a gente está falando de Japão, né? Novas oportunidades, negócios, novos momentos. O Japão está intensificando, ele sempre foi parceiro, mas ele está intensificando. Então, eu gostaria que vocês ficassem de olho e atentos a duas entidades, duas associações, duas entidades do Japão. Primeiro é a JETRO, a Japan External Trade Organization. Na verdade, ela é a agência encarregada de fomentar a exportação de produtos do Japão. Então, se você tem interesse, você é importador, você quer trazer alguma coisa de lá, a JETRO é um órgão que você tem que bater, tem que conversar, tem que ficar atento, né? O outro é a JICA, que está aqui hoje. E a JICA, assim, ela tem um papel de intercâmbio, ela tem um papel nesse momento de intensificar essas relações, mas assim, ela que leva as comitivas, ela que treina, ela que faz as ações sociais no mundo, né? Então, é outra agência que é super importante no Japão, tem um papel super relevante. Eu gostaria que todo mundo ficasse atento, porque vai sair mais e mais projetos. E quanto mais a gente demandar esses projetos da JICA e da JETRO, mais recursos virão para o Brasil. Então, por isso que a gente tem uma oportunidade de ouro, nesse momento, para estar trabalhando com essas duas agências aí, tá bom? E aí, então, eu não sei se a gente está super apertado de horário, mas alguém tem alguma pergunta para o grupo aqui? Gostaria de ter as pessoas com o microfone, mas tem alguma pergunta para o grupo? Por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Lana. Eu estou finalizando a graduação em Engenharia de Pesca e durante a graduação me apaixonei por algas marinhas. E nisso eu acabei desenvolvendo uma startup que está em fase de ideação para realmente trabalhar nessa parte de biorefinaria e desenvolver produtos à base de algas marinhas aqui no Brasil, só que mais focado para nosso tipo de culinária, porque aqui a gente vê que a culinária japonesa está numa expansão gigantesca, mas eu queria, com essa ideia, trazer aqui para o Brasil. No entanto, eu vejo que falta mais profissionais nessa área, principalmente de cultivo, de desenvolvimento de produtos à base de algas, que realmente tudo aqui a gente utiliza, que é a importação do Japão, da China, da Coreia. E eu queria saber, assim, a partir do JICA, que tipos de projetos que vocês teriam para estudantes que estão acabando de se formar, né, que vão se tornar profissionais e que podem atuar nesse ramo. Eu falo das algas marinhas, mas nesse ramo no Japão. Quais tipos de programa para esse tipo de profissional que está acabando de aparecer no mercado? Bom, muito obrigada pela sua pergunta. Temos alguns programas de intercâmbio e também treinamento, né? Na área de agricultura agricultura, por exemplo, a JICA oferecemos um programa de mestrado no Japão que se chama AgriNet. Esse curso é oferecido através do governo brasileiro. Então, né, por favor, siga nosso site, né, e Instagram, quando anunciamos, né, oferecemos este programa uma vez por ano, né, você pode, né, solicitar, por exemplo. Obrigado, Kawamura-san. Então, tá vendo? A gente tem muita coisa que eles oferecem, inclusive para a parte médica, para a parte de hospitais, né, para a parte, inclusive, de negócios de gastronomia. Existe um curso de gestão. Então, realmente vale a pena buscar, garimpar lá dentro, né? E com certeza você vai achar. E se você não achar, vou dar a dica para Kawamura-san, você pode fazer algumas solicitações. Se houver algumas solicitações no mesmo tema dentro da JICA, existe a possibilidade de no futuro também isso virar um tema de estudo também.
Então junta tuas amigas aí, vamos estudar nori no Japão. Alguém mais? Não? Fê, vamos encerrar então? Então, por favor. Ah, gomen nasai. Ali. Marcelo, só queria fazer uma observação. Eu também sou ex-bolsista da JICA. Aí, ó. Sou do Rio de Janeiro, né, de Niterói. Presidente do Fujinkai há 16 anos. Tenho o Renata Buffet há 30 anos. Então, sou muito grata à JICA. Foi, assim, muito bom. E dizer para vocês três que eu babei de inveja branca acompanhando o Marcelo, entendeu? Então, próximo, quem sabe eu estou lá me candidatando, com certeza, porque é um aprendizado e aquilo que vocês três colocaram, a gente como liderança à frente de comunidades Nikkei, associações Nikkeis, eu acho que trabalhando junto com a JICA, como gratidão por tudo aquilo que a JICA tem feito ao longo dos anos às comunidades Nikkeis. Então, acho que é um papel, tá aqui, ó, ela é Darém, Rio de Janeiro, Tatiana. Olha só, hein? Não tá combinado, hein? Darém, Rio de Janeiro, diretora de marketing Darém, porque realmente, assim, como gratidão mesmo, né, uma forma da gente servir por tudo aquilo que a gente recebe também. Tá? Então, parabéns, muito obrigada, porque você compartilhou generosamente as experiências lá e a gente aqui ficou babando. Obrigada, Marcelo. O Marcelo, além de dono de restaurante, presidente de associação, ele é filmmaker também, né? Influenciador Ele é influenciador digital. Então, vamos encerrar aqui hoje. Mas, gente, olha, eu acho que esse depoimento, né, Kawamura-san, sobre a JICA, que o papel é super importante, assim, tem um papel super importante, treinou várias pessoas aqui no Brasil. Por favor, continuem treinando mais pessoas e, por favor, continuem demandando coisas da JICA, que acho que é um círculo virtuoso, tá bom? Então tá bom, obrigado pelo acompanhamento aí. Gente, então vamos encerrar, Fê, vamos embora lá, então? Vamos encerrar.